Então, Shalom, nós voltamos. Eu falei que nós iríamos estar falando sobre a nova aliança. Nós estamos estudando a Torá, e aí muitas pessoas são ensinadas que porque elas estão na nova aliança, então elas não precisam mais da Torá, elas têm que se afastar da Torá, abandonar a Torá, a lei, porque a lei é incompatível com a nova aliança. Estão lados opostos. Um absurdo total, uma falta total de conhecimento do que é realmente a nova aliança. Então muitas pessoas estão dizendo que fazem parte da nova aliança, mas elas não entendem, e muitas delas até nem sequer fazem parte da nova aliança. Por quê? Porque vocês vão entender bem o que é a nova aliança. Não cabe aqui nós julgarmos. Temos que nos analisar como nós estamos com relação ao verdadeiro conceito da nova aliança, da Brit Hadashah. Mas nós podemos aqui julgar ensinos. E os ensinos que não estão ok, nós temos que trazer uma correção para o povo. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos estar orando por aquelas pessoas que estão com o entendimento equivocado do que é a nova aliança, para que elas possam viver desfrutando do que é a Brit Hadashah, a nova aliança. Então, antes de eu entrar sobre isso, eu queria reforçar alguns textos que nós lemos aqui no início. Nós lemos 1 Coríntios 13, 9, que diz: em parte conhecemos. Então, para que a pessoa possa entender o que é realmente a nova aliança, é necessário que ela tenha esse conhecimento de que em parte nós conhecemos, ou seja, que ela precisa conhecer mais sobre a nova aliança. Não se fechar naquilo que ela já recebeu, e muitas vezes aquilo que ela pode ter recebido está errado. Então é importante ela se expor a outras partes deste conhecimento, para ter um conhecimento mais amplo sobre a questão da nova aliança. Em 1 Coríntios 8, verso 2, também nós lemos que diz, segundo 1 Coríntios 8, 2: se alguém pensa que conhece alguma coisa, não conhece ainda como convém conhecer. Então, se você acha que já conhece muito sobre a nova aliança, ainda há oportunidade para conhecer, como eu também, conhecer mais sobre a nova aliança, porque ainda não conhecemos como convém conhecer, ou seja, podemos conhecer mais e mais sobre a nova aliança. Então vamos analisar como é que está o nosso entendimento sobre a nova aliança. Um outro texto interessante é o texto de Tessalonicenses, capítulo 5, que fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, diz assim: não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, retende o bem. Tem uma versão, que é a versão da King James, diz assim: mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Essa é da King James. Na João Ferreira de Almeida, atualizada, diz: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Então, é importante a gente pôr à prova, e a prova está nas Escrituras. Examinar as evidências com base nas Escrituras e reter o que é bom. Então, vamos analisar como é que está o nosso conhecimento sobre o que é a nova aliança. Será que aprendemos correto? Será que Roma ensinou adequada a nova aliança? Como era a atitude dos bereanos? Em Atos 17, verso 11, vai falar uma diferença entre os bereanos, quer dizer, os irmãos de Bereia, e os irmãos de Tessalônica. Então, aqui fala como era a atitude dos bereanos. Diz assim, na NVI: os bereanos, Atos 17, 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Agora a pergunta: quem estava pregando, ensinando para os bereanos? Shaul, Paulo
Paulo e Silas. Os dois estavam ali ensinando aos bereanos. E mesmo sendo Shaul em que estava ensinando, eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se o que o Paulo dizia, se o que Paulo ensinava era mesmo verdade. Então, se com Paulo eles tinham que fazer isso e está sendo elogiado por isso, você tem que fazer o mesmo com aquilo que você está ouvindo de mim e aquilo que você ouve de outros que estão ensinando, de livros, materiais que você se expõe ou na internet, onde for. Então é seu papel examinar. E aqui está dizendo, olha, que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque os tessalonicenses não estavam fazendo isso, mas os bereanos estavam. Eles estavam recebendo a mensagem com grande interesse, estavam examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era mesmo assim. Porém, os de Tessalônica não era. Então, Shaul vai mandar uma carta para os tessalonicenses dizendo assim, não desprezais as profecias, examinai tudo. Não era o costume deles. Então, Shaul vai ter que orientar, olha, examinai tudo, retende o que é bom. Vocês precisam examinar, mas examinai todas as evidências, ponde tudo à prova, retende o que é bom. Então, interessante essa análise entre os dois. Então, Shaul, ele queria que as pessoas desenvolvessem isso. E Atos vai valorizar isso. Mas, infelizmente, muitos meios religiosos não valorizam isso. Porque não quer que as pessoas examinem. Porque se elas examinarem, poderá surgir questões. E tem muitas pessoas que se colocam como líderes religiosos que eles não querem serem questionados, eles não querem serem arguídos, perguntados sobre as coisas, eles querem simplesmente subir numa plataforma, passar o ensino e tchau e acabou. Não tem que perguntar, não tem que questionar, que examinar. Então é muito complicado essa situação que está aí. Então os bereanos eles eram valorizados aqui, olha, os bereanos eram mais nobres. E você? E eu? Como nós somos? Nós somos desses nobres que recebemos a mensagem com grande interesse, mas não ficamos só aí, só no grande interesse, no entusiasmo, mas nós examinamos todos os dias as Escrituras para ver se o que estão ensinando é mesmo verdade. Então faça isso com o que eu estou trazendo, mas faça isso também com os outros. Mas tem pessoas que não querem que os seus ensinos sejam expostos. Você não pode, se você fizer isso, você está duvidando que ele é uma pessoa do Senhor. E Shaul, Paulo, não era o nome do Senhor? Aqui já é Atos 17, tanto tempo ele pregando a palavra. Veja como as coisas são, né? Então tem alguém que não tem interesse de que você questione no sentido de aprender. Mas o Messias, ele não tinha medo de que as pessoas ouvissem outra palavra de outra pessoa. O Messias, ele trazia um ensino puro, um ensino completo. Ele podia chegar e dizer assim: não quero que vocês se exponham a mais ninguém. Vocês só vão ouvir o meu ensino. Porque se vocês se exporem a outras pessoas, vocês vão ficar confusos. E eu não quero vocês confusos, quero só vocês me ouvindo. O Messias não fez isso. Mas tem pessoas que se colocam como senhores do rebanho e que faz o contrário do Messias. Ele não quer que as pessoas se exponham a outros, porque eles querem manipular e controlar. O Messias podia fazer porque ele tinha o total conhecimento, mas não fez. Para quê? Para dar a mim e a você o exemplo. Nós não podemos fazer isso, porque nós não temos o total conhecimento, porque conhecemos em parte, e as pessoas precisam conhecer outras partes da revelação, para poder ter um entendimento maior, mais completo. Então o Messias, em vez de proibir, o que é que o Messias fala em Mateus 23, quando falou com a multidão e os seus talmidim, os seus discípulos? Então, Mateus 23, a partir do verso 1,
Então falou Yahushua à multidão e aos seus aprendizes. A palavra talmidim, aprendiz, os seus aprendizes, dizendo: na cadeira de Moshe, no ensino da Torá, na cadeira de Moshe, no ensino da Torá, estão assentados os escribas e os fariseus. Eles estão ali ensinando as escrituras. Todas as coisas, dentro desse contexto, tá, da cadeira de Moshe, do ensino das escrituras, não da tradição oral, tá? Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Ou seja, está escrito, foi escrito por Moshe, ele está transmitindo o que Moshe falou, lendo o que Moshe disse. Então vocês observam e fazem. Mas não procedeis em conformidade às suas obras, as obras desses escribas e fariseus, dos doutores da Torá e dos Purushim, porque eles dizem e não fazem. Então, em outras palavras, é o que Shaul falou: olha, vocês examinem e retenham o que é bom. Vocês ouçam o que os fariseus e os escribas estão ensinando, com base em Moshe, em Moisés, e vocês observam, pratiquem, mas não sejam como eles, que eles ensinam, mas não praticam. O Messias podia ter dito aos talmidim, aos discípulos: olha, eu não quero que vocês ouçam os fariseus e os purushim, eu quero que vocês só me ouçam. Mas ele disse assim: olha, tenham cuidado do fermento dos fariseus, ou seja, aquilo que eles acrescentam na massa, aquilo que eles acrescentam nas escrituras, aquilo que não é parte da palavra, é o acréscimo. Então, tenham cautela. Ele não proibiu de se expor aos fariseus, mas deu responsabilidade. Você é responsável por aquilo que você ouve, você então tem que refletir e reter o que é bom. Então, cuidado com essas pessoas que estão querendo proibir você de conhecer a verdade, que querem manipular para você só ouvir aquilo que ele coloca. Você é responsável diante do Eterno. Você é responsável por aquilo que você crê. Então se exponha, ouça, se permita ver outras perspectivas, mas você analise de acordo com as escrituras. Remova o que é fermento, retenha o que for bom. E o que é bom? É o que você acha que é bom? Não. É o que as escrituras dizem que é. Ou seja, se estiver de acordo com as escrituras, é bom. Se não estiver, não retenha. É fermento, você remove. Então, tenha cautela. Mas em vez desses líderes eles ensinarem a cautela, eles querem a manipulação e o controle. Então eles têm medo da verdade. Então os fariseus, os purushim, eles tinham medo daquilo que o Messias estava trazendo à luz. E nós somos chamados a sermos imitadores do Messias. Então, isso posto, vamos então analisar o que é verdadeiramente a nova aliança. Vamos analisar o que é a Brit Hadashah, a nova aliança. No Novo Testamento, que a gente lê, você lê lá Tiago, Marcos, Lucas, Yohanan, Mateus, Marcos, Lucas, João. E aonde é que aparece falando dessa nova aliança? No momento do Seudá, no momento da ceia. Então, no momento da ceia, é o momento em que eles vão estarem ali reunidos e o Messias vai falar em uma frase: Brit Hadashah, nova aliança. Então nós vamos ler em Mateus 26 e 28, como ele está ceando antes da sua morte. Antes disso ele não fala da Brit Hadashah, ele vai falar ali. E aí ele vai tomar o sangue, diz assim, Mateus 26 e 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Isso vai estar também em Marcos 14, 24, Lucas 22, 20. E Paulo vai falar também
primeira carta aos Coríntios, verso 11, capítulo 11, desculpe, verso 25. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 25, diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Só, irmãos, que ele fala isso, eles bebem e não se explica nada sobre o que é essa nova aliança. O que é uma aliança? É um pacto, um acordo. E o que é como é esse acordo? Ou seja, um novo acordo? Que acordo? O que é que esse acordo diz? Quer dizer que eu vou estar tomando um cálice de uma nova aliança, de um novo acordo? Mas que acordo? Quando nós observamos o comportamento dos discípulos, dos talmidim, ao longo das boas notícias, das boas novas, nós vemos que eles são muito curiosos. Quando o Messias conta uma parábola e eles não entendiam o que era aquela parábola, eles logo perguntavam em seguida: mestre, o que quer dizer esta parábola? Eles eram muito curiosos. Quando se tratava de uma parábola, irmãos, agora o Messias está falando de um pacto, de um acordo, de uma aliança. E eles não perguntam: que acordo é esse? Que aliança nova é essa? Que pacto novo é esse? Quais são as cláusulas dessa aliança? Ou seja, quais são os meu papel, meu dever? E eles não perguntam nada, de tão curiosos que são. Por quê? Simples. Eles estavam cansados de saber que haveria uma nova aliança, porque essa nova aliança havia sido profetizada. Yahweh, Elohim, havia falado dessa nova aliança para o profeta Irmiyahu, Jeremias, e Irmiyahu havia escrito isso no capítulo 31, verso 31. Então, em Jeremias 31, 31 diante, está escrito que era a nova aliança, como ela seria, qual seria a cláusula, o que é que implicaria, o que é que seria essa nova aliança. E eles esperavam que essa nova aliança viesse ser aplicada, ser firmada, essa nova aliança prometida. E agora o Messias diz: este é o sangue, o meu sangue. Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então eles já sabiam, e eles estavam ali tomando do cálice dessa nova aliança. Mas muitos não sabem o que é a nova aliança, e até tomam do cálice, mas não sabem da nova aliança, e dizem que fazem parte. Mas o que é a nova aliança? Então, a nova aliança está escrito em Jeremias e em 31, 31 diante. Mas será que aquela aliança que Irmiyahu falou é a mesma que o Messias veio estabelecer? Será que não é uma outra nova aliança, duas novas alianças? Será que não é alguma coisa assim? Não, irmãos. A prova, para não ficar dúvidas, está em Hebreus, capítulo 8, quando deixa claro que a nova aliança é o que o Eterno falou através de Irmiyahu, no capítulo 31, verso 31. Então, nós vamos ler Jeremias, Irmiyahu 31, 31 em diante. Depois nós vamos ler Hebreus, capítulo 8, e vamos ver que está falando a mesma coisa. É uma citação do texto. Hebreus cita o texto de Jeremias. Então vamos entender hoje o que é essa Brit Hadashah, essa aliança renovada. Ok? Vamos lá. Jeremias 31, 31 diz assim: eis que vem dias. Então está falando de uma aliança que seria feita no futuro, tá? Eis que vem dias, diz Yahvé, que farei. Então ele não está fazendo essa aliança agora em Jeremias 31, 31. Em Jeremias 31, 31, ele está prometendo que ele vai fazer essa aliança. Então ele diz: eis que dias vem, diz Yahvé, que farei uma aliança nova, uma nova aliança
uma Brit Hadashah, com a casa de Israel e com a casa de Judá, quer dizer, com o povo da antiga aliança. E não da forma, não conforme, o que é que iria mudar da primeira aliança com essa nova aliança? Ia mudar a forma em que ela foi feita. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles quebraram, violaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Yahweh. Então não seria da mesma forma, o formato da Brit Hadashah seria diferente, a forma. E como seria essa forma, diferente da anterior? Não precisa inventar, está no verso seguinte, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei. Então, o que é a nova aliança? Essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, quer dizer, no futuro, não no tempo de Jeremias, mas no futuro. Diz Yahweh, que seria essa nova aliança: porém a minha lei, a minha Torá, a palavra que está lá é Torá, porém a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Elohim e eles serão meu povo. Então o que é que mudou? Mudou a forma. Antes a Torá tinha sido escrita em pergaminho e os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Agora a Torá seria escrita não exteriormente, porque exteriormente ela já está escrita. Ela agora seria escrita no interior. Então é o Senhor, a nova aliança é a Torá sendo colocada no nosso interior e sendo escrita no nosso coração. Elohim se tornando nosso Elohim e nós nos tornamos teu povo. Isso foi feito com a oliveira, com a casa de Israel. Houve ramos rebeldes que foram arrancados e ramos de zambujeiros, ou seja, os estrangeiros que abraçaram o Messias e foram enxertados. Eles se tornaram participantes da seiva, tornaram-se participantes da aliança, tornaram-se participantes da oliveira. Mas a oliveira é feita então com a casa de Israel, com a casa de Judá, e a promessa e a aliança, o que consiste a aliança? Mas esta é a aliança: eu porei a minha Torá no seu interior e escreverei no coração. Então, alguém dizer que faz parte da nova aliança e é contra a lei e é contra a Torá, ela não faz parte da nova aliança. Ela faz parte de uma religião, de um dogma, de uma doutrina. Ela se tornou membro de uma instituição religiosa. Mas fazer parte da nova aliança é ter a Torá escrita no interior, ser colocada no interior, escrita no coração. Então, há muitas pessoas enganadas. E há muitas pessoas ensinando errado. E elas não querem que as pessoas conheçam a verdade. Então elas querem que as pessoas só ouçam o que elas falam ali. Só comam aquele alimento que ela dá ali. Um alimento cheio de fermento, bolorento, estragado. Então é sua responsabilidade examinar as Escrituras. É sua responsabilidade reter o que é bom. Então, a própria Escritura diz o que é a nova aliança. Não precisa inventar. Não precisa teólogo fazer um arrodeio e inventar um monte de coisa para dizer que é a nova aliança. Porque o próprio Yahweh já diz, no verso 33 de Jeremias 31, de Emiarro: esta é a aliança que farei. Eu porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Serei o seu Elohim e ele será meu povo. Eles serão meu povo. Então, essa que é a nova aliança de Yahweh, de Yahvé. Agora, a nova aliança da religião, da religiosidade, das doutrinas humanas, essa daí é a falsa. A verdadeira é a de Yahvé, de Yahweh.
É o que está escrito aqui. Então, temos que conhecer a Torá, a lei. O que é a Torá, a lei? Nós já tratamos isso em outros estudos. Conhecido como a Torá são os 5 primeiros livros. A Brit Hadashah, a Bereshit, que é Gênesis. Aí depois você vem Shemot, que é Êxodo. Bemidbar, que é Números. O Levítico, que é Vaikra, Números. E aí depois Devarim, que é Deuteronômio. Então esses 5 primeiros livros, ele constitui a Torá. E ele foi escrito por Moisés, em pergaminhos, externo ao homem. Agora, o Eterno disse que isso seria colocado no nosso interior, escrito no nosso coração. Quanto tempo Moshe levou escrevendo a Torá? Muito tempo. Um processo. Não pense você que o escrever a Torá no seu coração é um passe de mágica que se levanta a mão, faz uma profissão de fé e aí a Torá já está toda escrita aí. Há um processo de ela sair de fora para dentro, de ela deixar, não estar apenas no exterior, mas passar a ter no interior. Então você tem que se expor ao Eterno, deixar o Eterno trabalhar e escrever. Muitas pessoas foram despertadas no início da fé com a Torá. Muitas vezes foi algum texto dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, por exemplo, em Êxodo 20, que está na Torá. Olha, está lá dizendo, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. E às vezes a pessoa leu lá e disse, olha, tem isso aqui. E ela foi despertada. Mas muitas vezes depois, líderes religiosos dizem, não, isso aí já passou. Isso aí é coisa de Velho Testamento. Agora nós estamos na nova aliança. Olha que absurdo. Se a nova aliança é escrever a Torá no coração, no interior. Então, quando nós lemos aquele texto, o Senhor nos daria um coração novo, tiraria o coração de pedra, nos daria o coração de carne, colocaria dentro de nós um novo espírito, ou seja, nós seríamos regenerados. E ele colocaria a ruach dele, o espírito dele, para que nós pudéssemos andar em obediência aos mandamentos. Agora a gente entendeu aqui que é a nova aliança. O ser gerado de novo é isso, faz parte da nova aliança, que é o que? O Senhor escrever a Torá no nosso coração. Aí sim, quando isso acontece, quando essa nova aliança acontece conosco, nós aí podemos ir, essa Torá sendo escrita no nosso coração, nós excedermos os escribas e os fariseus na justiça. Entenderam agora? Como que nós podemos exceder? Com o nosso próprio esforço humano? Não, com a ação do Eterno. Ele mesmo, através da nova aliança, escrevendo no nosso coração a Torá. E aí ele diz, escreverei no seu coração, serei o seu Elohim, ele será o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei a Yahvé, a Yahvé, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahvé, porque lhes perdoarei a sua maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Então tem pessoas que querem pegar da nova aliança só esse pedacinho, o perdão dos pecados. Mas, se a nova aliança escrever a Torá no nosso coração, então, como a pessoa pode dizer que a nova aliança anulou a lei? Para que o Eterno escrever a lei dele no nosso coração, se não é para a gente cumprir? Então, há uma incoerência. Então, vamos ver. Yeremiyahu recebeu uma revelação de Yahvé dizendo, olha, eu vou fazer uma nova aliança no futuro, e essa nova aliança eu vou colocar a minha Torá no interior de vocês e vou escrever a minha Torá no coração de vocês. Vou ser o Elohim de vocês e vocês vão ser o meu povo. Essa era a promessa de que se faria essa aliança. E agora veio o Messias. Aí o Messias veio, e agora vocês vão entender o que é que o Messias disse em Mateus, que nós lemos aqui no início, Mateus 5, Tiago 5.
Aí o Messias disse: olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim anular a lei. Óbvio, se ele veio estabelecer a nova aliança, e a nova aliança era colocar a lei no nosso interior e a lei ser escrita no nosso coração. Então, ele disse: eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas eu vim tornar plena. Esse é o verdadeiro o significado da palavra. Eu vim tornar plena, ou seja, vocês não conseguiam cumprir antes, porque antes a lei estava fora, do lado de fora. Agora eu não vim abolir, eu vim para tornar ela plena, porque eu vim afirmar a nova aliança que prometia que a lei que estava fora passaria a estar dentro e seria escrita no coração. Então eu não vim abolir, eu vim cumprir, eu vim tornar plena. Entenderam? Então ele diz que a nossa justiça teria que exceder a dos escribas e dos fariseus, senão de modo algum entrareis no reino do Shammai. Então nós vamos entrar no reino, não pelo nosso esforço próprio, não porque nós mesmos conseguimos cumprir a Torá, mas porque o Messias veio, fez a nova aliança, derramou o sangue, morreu por nós, nos resgatou, nos purificou de nossa imundícia, nos tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, nos deu um novo espírito, nos deu o próprio espírito de Elohim, a Ruach de Elohim, e fez conosco uma nova aliança, a Brit Hadashah. E aí o Pai colocou dentro de nós a sua Torá, a lei, e colocou dentro de nós, escreveu no nosso coração a sua Torá, e colocou dentro de nós o seu espírito, a sua Ruach. E aí agora nós somos capacitados pela Ruach para buscar cumprir a Torá. Então nós vamos buscar a exceder os escribas e fariseus. É esse que é o desafio daquele lá. E não a nova aliança nos tornar desobedientes. A nova aliança nos colocar em oposição e desprezar a lei. Essa não é a nova aliança. Isso aí pode ser a aliança de Hassatan, do diabo, da religião. Mas não é a nova aliança do Messias. Não é a nova aliança de Elohim. E aí, para ficar mais claro, nós vamos ler Hebreus. Então, Hebreus vai provar isso. Então, vamos para Hebreus, capítulo 8. Então, lá em Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 8. Vou ler o verso 8, 9, o 10, o 11 e o 12. Diz assim, Hebreus 8. Ele está citando Jeremias, vocês vão comprovar. Olha lá. Eis que virão dias, diz Yahweh. É o texto de Jeremias 31. Eis que virão dias, diz Yahweh, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança, ou seja, da forma que eu fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois assim como eles violaram a minha aliança, e eu os condenei, diz Yahweh. Então aqui está baseado lá no texto de Jeremias 31, 31 em diante. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Então vamos ver o que é que o Novo Testamento fala sobre o que é a nova aliança. Depois daqueles dias, diz Yahweh, na sua mente, a nova aliança é na sua mente. O que é que ele fará? Na sua mente imprimirei a minha lei, a minha Torá. Há um erro de tradução botando plural, leis. A palavra do original que está em Jeremias é lei, Torá, singular. Aqui é um erro de tradução. Imprimirei a minha Torá na sua mente. Também sobre o seu coração a inscreverei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então, o que é a nova aliança? É a Torá no entendimento e no coração.
Se alguém diz que faz parte da nova aliança e se opõe à Torá, porque diz que a Torá já passou, porque agora está na nova aliança, ela não está na nova aliança, ela está na confusão. A nova aliança é a Torá, o entendimento no coração. Quem disse isso? Yahvé, Yahweh. Ele disse isso. A quem? A Jeremias. Jeremias escreveu. E o Novo Testamento o Novo Testamento comprovou em Hebreus capítulo 8, para que não restasse dúvidas. Verso 12: porque perdoarei as suas iniquidades. A pessoa só quer da nova aliança só isso. Perdoarei as suas iniquidades. Só que muitas vezes as pessoas não sabem o que é iniquidade. A palavra iniquidade, ela é violação da lei. O Eterno tinha dito: não mate, a pessoa matava. Não adultera, a pessoa adulterava. Então, a iniquidade era a violação, uma profunda violação da lei e da justiça. Um ato de injustiça, ou seja, contra a lei. E isso, inclusive, no grego, a palavra no grego, da versão grega de Hebreus, porque Hebreus não foi escrito em grego, foi escrito por os hebreus, em hebraico. Mas até a versão grega que é utilizada para traduzir para o português, a palavra lá é adikias. E essa palavra adikias, ela é, no dicionário de Strong, ela é uma profunda violação da lei. E nós vamos continuar no próximo áudio, no próximo vídeo.